Olá para você ligado no portal Assisite. Nós estamos aqui mais uma vez na Clínica Morpheus, aqui ao meu lado o Dr. Luiz Marcelo Rotondaro, que vai falar um pouco para a gente sobre a medicina do sono, sobre os cuidados com a nossa saúde do sono e hoje um tema muito bacana que é a apneia do sono. Então, se você tem interesse em saber sobre esse assunto, já fica aqui com a gente, né, doutor? Que a gente vai explicar um pouquinho. Primeiro, eu queria que o senhor começasse falando, doutor, qual que é a diferença de quantidade e qualidade do sono? Obrigado pela oportunidade, Giovana. Obrigado ao pessoal da Assisite. Então, vamos lá. A quantidade e a qualidade do sono são muito diferentes, né? O sono, ele é um ciclo. Para ter um sono completo, um sono bom, um sono reparador, ele tem que ter um ciclo de sono, um ciclo de fases. Então, você tem 4 fases hoje identificadas no seu sono. A fase 1, que é um sono, aquele sono bem inicial, aquele sono quando você deita, você ainda escuta alguma coisa, começa a ficar meio fora ainda do mundo, mas é um sono bem leve, vamos dizer, né? Você ainda acorda rapidinho, é o sono 1. O sono 2 já é um sono que você tem a maior parte da sua noite nesse sono 2, em torno de 50% da noite, mas é um sono que não tem muitas eficiências biológicas, vamos dizer assim, ele não tem muita qualidade para te ajudar no seu dia a dia, mas é onde você passa a maior parte do seu sono. É onde você vai ter os pesadelos, é onde você vai ter é, sonambulismo, você tem algumas alterações que você acontece nessa fase 2 do sono, mas ele não é um sono muito, para a parte biológica, para descanso, ele não é o melhor, vamos dizer assim. Aí você vai ter o sono mais profundo, que é o sono 3. O sono 3 é o sono profundo. Esse sim é importante, você tem que ter em torno aí de 20% da sua noite nesse sono 3. É onde você vai estar liberando hormônios, onde você vai estar fixando partes de memória. Então, hormônio de crescimento, testosterona, vários hormônios são liberados nessa fase e isso ajuda você no descanso do seu corpo. Eu divido isso grosseiramente assim, o sono 3 é mais para você descansar o seu corpo. Depois disso, você vai ter o sono REM. O sono REM, em inglês, quer dizer rápido movimento dos olhos, né, que é quando você sonha. É bem interessante que o que acontece no sono 3, no sono 4, né, que é o sono REM. O seu cérebro, ele vem desacelerando as ondas, desacelerando, até quando você entra nesse sono REM, as ondas elas voltam a acelerar tudo de novo. É como se você tivesse acordado no seu eletroencefalograma, né? O seu cérebro está ativo, mas você está paralisado. Você está com todo o corpo paralisado, só mexe o olho, porque é onde você vai estar sonhando. E esse sono também é muito importante. É importante para a sua parte intelectual, para você ter criatividade, fixar memórias, para você rever tudo que você fez durante o dia e apagar as coisas ruins, né? Às vezes, psiquiatricamente falando, é bem importante você ter o sono 3 para você ter uma paz assim, né? Você conseguir avaliar e reavaliar tudo que você fez durante o dia e acalmar a sua mente. É bem interessante. Então, a qualidade do seu sono depende desse ciclo. Então, você às vezes tem um sono de quantidade, mas você não faz sono profundo, então você acorda cansado. E por que você dormiria e não teria qualidade de sono? Porque você deve ter alguma doença, às vezes alguma medicação. Antidepressivos suprimem fases de sono profundo e a própria apneia do sono, que a gente vai falar agora também, ela atrapalha as fases de sono profundo. Então, já conta pra gente o que é a apneia do sono, né? O que ela causa aí para fazer com que a pessoa tenha uma noite de sono com menos qualidade, doutor? A apneia do sono é uma das doenças muito prevalentes hoje no consultório de medicina do sono. A gente tem a insônia e a apneia do sono, elas são as causas mais frequentes, né, de consulta em consultório de médico do sono. A apneia do sono, o que ela é? São fechamentos que você vai ter na sua laringe,
repetidos, com pausas respiratórias, quedas de oxigenação, quedas de saturação. E para sair dessas pausas respiratórias, você tem que superficializar o sono. Você tem que fazer micro despertares. E isso, sendo frequente e dependendo da intensidade que isso acontece, ela fragmenta o seu sono. Porque quando você relaxa mais, é onde você vai ter mais relaxamento da sua laringe, fecha essa laringe e você tem que respirar, né? Falta oxigênio. Aí você sai de um sono profundo, vai para um sono leve para poder respirar de novo. Só que aí você está fragmentando, você não consegue consolidar as suas fases de sono profundo. E depende muito disso, da intensidade da gravidade, causa queda de oxigenação, não só a qualidade do sono vai ser comprometida, mas essas quedas de oxigenação podem dar problema cardíaco, problema neurológico, são várias alterações que isso vai estar causando no organismo. Doutor, o ronco, quando que ele é uma coisa ocasional, normal, e quando ele passa a ser um problema? O ronco, ele é descrito como aquele movimento, aquele barulho, movimento, do ranger, né, da sua laringe aqui. Essa laringe, ela vibra, né, e ela faz aquele barulho característico. O ronco, ele pode ser só um ronco essencial, quando você tem só o ronco sem ter nenhuma doença em volta, ou ele pode ser a ponta do iceberg. O que é isso? É você tá vendo o ronco, mas para baixo dali você tem uma apneia de sono. E essa apneia de sono, ela pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Então o ronco, ele pode ser só um ronco que faz o ronco essencial, a gente fala que é só um problema para quem está do lado. Porque para a pessoa, dificilmente ela causa muita alteração, não tem grandes alterações o ronco essencial, que é um ronco não ligado a uma apneia de sono. E aí você vai ter problemas de casamento, a mulher vai dormir na sala, o marido vai dormir na sala, é um transtorno. Você tratando isso melhora bastante. Mas se ele está ligado a uma apneia de sono, dependendo da intensidade dessa apneia de sono, aí você tem todo um problema de saúde realmente que você tem que tratar. Então o sono, ele pode ser só a pontinha do iceberg, porque o ronco é o que você vê, né? O que você escuta, né, na apneia de sono. Mas você tem que, para fazer uma quantificação e um diagnóstico, aí você tem que fazer um exame que chama polissonografia. A polissonografia, ela vê toda essa parte de respiração e de qualidade de sono. Então você tem vários tipos de polissonografia, tipo 1, 2, 3 e 4, mas o tipo 1 e o tipo 2 são as melhores, que são mais completas, onde você vai avaliar a arritmia cardíaca, a respiração, queda de saturação, efetividade de fases de sono. Então é um exame muito interessante, né? E é um diagnóstico para a gente ter tanto da qualidade, da quantidade e das doenças que você pode ter relacionada no seu sono. E doutor, o ronco, quando ele não é uma apneia, né, quando não é um problema de saúde, o que pode causar ele, né, no dia a dia da pessoa? Tem muita gente que fala assim, hoje eu estou muito cansado, eu ronquei à noite. Hoje eu dormi numa posição diferente, eu ronquei. Isso interfere mesmo? Tem isso? Tem. Quando você dorme, por exemplo, tem algumas coisas que fazem você roncar mais ou roncar menos. Uma das coisas importantes é quando você dorme de barriga para cima. Quando você dorme de barriga para cima, você vai ter uma queda maior da sua língua, vai fechar mais a sua laringe lá atrás e você vai roncar mais. Tem até até engraçado, se você for ver na internet, tem uns pijamas que eles fazem anti-ronco, mas o que eles fazem nesses pijamas? Eles costuram aqui no meio das costas, bolinha de tênis, um pedaço daqueles... alguma coisa que seja molinha, mas que te faça virar de lado. Então, a hora que você deita assim, te incomoda, aí você vira de lado, e aí de lado você ronca menos. Outra coisa que faz roncar mais também é álcool. Então, a pessoa vai para um churrascão, come, bebe, vai dormir, relaxa muito mais essa laringe à noite, por causa do álcool.
e ronca muito mais. E aí a mulher põe ele para dormir para fora. O ronco em si, se não tiver ligado a uma apneia de sono, ele é um problema mais social e não de saúde. E doutor, quando a apneia do sono ela não é tratada, né? Quais são os riscos de saúde para além do sono, para além da qualidade do sono que ela pode trazer? A apneia de saúde, a apneia do sono hoje é uma causa de doença de sono muito importante. Estima-se que 1 em cada 3 brasileiros tem alguma intensidade de apneia do sono, mesmo de leve, moderado ou grave. Mas está falando em 30% da população, 33% da população hoje. Então é muito prevalente. A apneia do sono depende, claro, muito da intensidade dessa apneia, né, da gravidade dessa apneia. Uma apneia de sono leve, ela não vai te dar grandes problemas. Ela vai ser mais tratada como se fosse um ronco mesmo. Mas quando ela já é moderada ou grave, ela vai te trazer problemas de saúde que podem ser muito intensos. O mais comum é a sonolência diurna mesmo. A sonolência diurna pode atrapalhar em qualidade de trabalho, de estudo, em crianças, alterar crescimento de crianças, porque também acontece em crianças a apneia do sono. E, por exemplo, motoristas, né, motoristas de caminhão, motoristas profissionais de ônibus, tem muitos, hoje, acidentes graves relacionados ao motorista que dormiu. Então, o motorista, ele não trata essa apneia do sono e ele chega uma hora que ele realmente apaga na direção. Porque a pressão de sono é muito intensa e a pessoa, às vezes, apaga e tem acidentes graves, né? Tem vários acidentes hoje, desastres que foram relacionados ao que o motorista, o piloto do avião ou até capitão de navio dormiu e fez um acidente enorme com proporções muito graves. Além dessa sonolência diurna, outras coisas também relacionadas à saúde. Uma bem importante é a pressão alta. A apneia do sono ela é muito relacionada à pressão alta. Então, quando você trata a apneia do sono, você vê que você melhora, você facilita o tratamento da pressão. Às vezes você tem pacientes com pressão alta de difícil controle e você vai ver ele tem uma apneia do sono não tratada. Quando você trata a apneia, você melhora e facilita isso para a vida dele. Outras coisas, por exemplo, riscos aumentados de ter arritmia cardíaca por causa dessa queda de oxigenação à noite. Isso é bem comum, o cardiologista mandar para cá pacientes com arritmias cardíacas só à noite. E você vai ver que está relacionado à apneia do sono. Risco de ter um AVC, risco de ter um infarto. Então a apneia do sono ela é uma coisa muito complexa, muito abrangente e muito frequente e tem que ser tratada com cuidado porque pode dar muitos problemas graves. Bom, pessoal, então essa foi mais um bate-papo aqui com o doutor a respeito da medicina do sono, da saúde do seu sono e fique ligado no Portal Assisite que em breve tem mais informações para vocês.